Olá, bem-vindos ao Pode Entrar. Eu sou Camila Castro e hoje eu te convido para um grande papo. Mas antes, eu vou pedir para você poder curtir as nossas redes sociais, deixar lá o seu like, o seu comentário, mandar o seu feedback para nós e também não se esqueça de curtir o nosso canal. Uma apresentadora de um telejornal de uma afiliada de grande rede televisiva nacional havia sido demitida e, em declaração em sua rede social, ela fala sobre o que teria acontecido. O motivo foi: ela havia engordado. No depoimento em que se trata do assunto, essa jornalista conta dos seus esforços para perder peso e voltar à forma natural de seu corpo antes da gestação do seu primeiro filho. Segundo a mesma, por não corresponder aos padrões da emissora, ela passou a trabalhar nos bastidores e reduzir alguns quilos, chegou a retornar ao vídeo, porém, acabou sendo demitida por não ter alcançado de volta a imagem considerada ideal pela empresa. Histórias assim, sabemos que são muito mais comuns do que se consegue divulgar. Inclusive porque, por motivos semelhantes, inúmeras vezes, essas pessoas nem o emprego conseguem. Hoje nós vamos falar sobre gordofobia, um assunto bem relevante, e para debater comigo esse tema, eu vou convidar a querida terapeuta Nara Granado, que é pós-graduada em neurociência e comportamento humano. Nara, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Camila, por poder estar aqui, falando desse tema tão relevante, tão importante para toda a sociedade. Nara, diariamente algumas pessoas gordas e obesas, elas saem logo cedo de suas casas, e não imaginam o que elas vão encontrar pela frente. Seja dentro do transporte público, num shopping, num ônibus, numa rodoviária, nos escritórios, restaurantes, em tantos outros ambientes. Mas elas nunca estão preparadas, esses ambientes nunca estão preparados para acomodá-las. E ainda pior, sabem também que vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir de muita gente que precisam emagrecer. Por que isso acontece? Olha, Camila, para a gente poder falar sobre isso, desse porquê, seria importante a gente dar um passinho um pouquinho para trás, a gente voltar um pouquinho no tempo, Durante algum tempo, em antiguidade mesmo, há muito e muito tempo, o corpo mais volumoso, ele era sinônimo de saúde e também de fertilidade, Depois de um tempo, se a gente pega um recorte na história, então, por exemplo, a gente pode pegar o episódio da peste negra, por exemplo, que foi uma pandemia, e que, assim como a Covid, matou muitas pessoas. Durante esse episódio, estudiosos, médicos, começaram a perceber que a pessoa que tinha o corpo mais volumoso, que tinha problemas com obesidade, elas tinham, infelizmente, mais propensão a ter complicações pela doença e também a vir a óbito. Então, a partir daí, as pessoas começaram a cultuar, a valorizar a saúde e também o corpo mais esguio. Então, começou-se a relacionar a questão de saúde também à questão do tipo físico, E aí, o que acontece? Nessa época também, os artistas, então, começaram a retratar. Os artistas que até então retratavam aquele corpo, mais volumoso como sinônimo de saúde, de fertilidade, começaram a, então, diminuir, as linhas corporais. Então, começaram a desenhar corpos mais magros, mais esguios. E isso foi ganhando essa valorização, essa cultura ao corpo. No momento atual não é diferente, nós temos sim a questão da preocupação em relação à saúde, nós sabemos que isso é importante, mas não diferente dessa época, nós vivemos atualmente na sociedade essa questão da cultura ao corpo, aonde se valoriza atualmente o corpo malhado, o corpo sarado, e a gente vive atualmente essa epidemia de culto ao corpo, de valorização ao corpo, Então, o que a sociedade foi trazendo ao longo do tempo, e isso, inclusive, está relacionado ao inconsciente coletivo das pessoas, que o corpo, ele tem um padrão que é considerado pela sociedade como ideal. Então, é como se a sociedade tivesse dito assim, olha, o corpo, ele tem que ser malhado, ele tem que ser sarado, ele tem que ser esguio, ele tem que ter determinado formato para que ele seja um corpo bonito, para que seja aceito. E quando a pessoa ela não se encaixa neste molde, nesse modelo, nesse manequim,
então simplesmente ela é excluída, ela é rejeitada e das mais variadas formas, como você disse, né? Então, assim, a questão da pessoa chegar lá num shopping, né, e não ter, de repente, um lugar adequado, né, para ela poder se sentar, para ela poder vai para uma loja, não tem, né, um lugar onde ela possa experimentar roupa, no ônibus, ou então ela sofre, né, chacotas, xingamentos e etc. Então, tudo isso, né, realmente contribui para que essa pessoa seja excluída, né? Então, na verdade, é o padrão que é imposto pela sociedade e que quando a pessoa não se encaixa nele, ela sofre esse tipo de preconceito, infelizmente. Certo. Nara, quando essa pessoa ela é tratada de uma forma diferente por conta do seu peso, isso pode aumentar aí o seu nível de estresse e levar essa pessoa a ter problemas de saúde a longo prazo, ou até mesmo a cometer um tipo de depressão. Como é que funciona? Sim, a pessoa pode, né, sofrer problemas seríssimos, né, em relação ao emocional dela, né? Todo ser humano, Camila, ele busca por pertencimento, por conexão, por importância. A gente busca sentir isso, né? Sim. Se sentir importante, se sentir pertencente, né? E no caso do preconceito, a pessoa, infelizmente, ela sente exatamente o contrário, né? Então, assim, a falta de ambientes próprios, né? Esse motivo de ser chacota, né? As pessoas riram de mim, as pessoas ficam falando que eu preciso emagrecer. Tudo isso, né? De ser simplesmente também indigna de um emprego, como você trouxe, né? Esse exemplo aí dessa jornalista que foi demitida por conta dessa questão corporal. Tudo isso gera essa sensação de não pertencimento, de não importância, de desconexão. E isso gera na pessoa, né, esse sentimento da insegurança, né? Então, esse sentimento da insegurança, ele vem por quê? Porque a pessoa, ela pensa assim, eu não sou aceita da forma como eu sou, né? Eu preciso ser uma outra pessoa para que eu possa ser aceita. Eu não sou aceita neste meu formato, né, corporal. E aí isso é extremamente traumatizante para a pessoa. E aí leva a episódios, por exemplo, de ansiedade, né? Aonde essa pessoa ela tenta chegar num nível, assim, que ela nunca consegue. Então, assim, a sociedade sempre vai impondo coisas cada vez maiores, né? Porque você pega, por exemplo, a pessoa vai ver uma foto numa rede social, tem lá um Photoshop. Então, assim, eu preciso ser cada dia mais parecido com as fotos de Photoshop para que eu possa ser aceita. A partir do momento que eu não consigo parecer, né, com isso, que eu não consigo ser dessa forma, então eu sou excluída, né? E aí, isso gera ansiedade, né? Gera a depressão, esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de injustiça que a pessoa sofre, né? Então, ela se sente desprotegida, né? Ela se sente realmente insegura por sofrer, né? A todo momento, essa indiscriminação, né? Esse preconceito. E também, né? Esse sentimento de incapacidade, ela internaliza, né, muito isso, ela sempre vê ela como sendo o problema. E o agravante de tudo isso é que, né, isso pode levar a pessoa a um comportamento de compulsão alimentar ainda maior. Então, se a gente fala de uma pessoa que já tem compulsão alimentar, que já tem um problema com obesidade por conta disso, isso agrava ainda mais o quadro da pessoa, né? Então, também pode levar a, por exemplo, desejo de suicídio, que daí chegaria, né, ao patamar mais alto aí, né, de saúde emocional realmente prejudicada por essa questão do preconceito. Então, assim, a pessoa que ela faz o preconceito, né? Então, a pessoa que é gordofóbica, né? Que é a pessoa que realmente pratica o preconceito, o ato preconceituoso, eu acho que ela não tem noção da desorganização que ela causa na vida de uma pessoa que é obesa, né? E que teoricamente se encontra fora desses padrões da sociedade. Então, assim, ela tem realmente um prejuízo social, né, afetivo e também emocional por conta dessa questão do preconceito. Nara, ontem eu estava lendo uma matéria na internet que falava sobre uma influencer, a Thaís Carla, e ela também é dançarina da Anitta. Só que é o seguinte, houve até alguns processos dentro da justiça, em uns casos que ela sofreu realmente, né, esse preconceito,
E é o que você disse agora há pouco, né? Ela acabou sendo aí motivo de chacota. Por quê? Porque as pessoas, elas estão acostumadas, né, a lidar, ter aquele biotipo no palco de uma dançarina magra, espetaculosa, entendeu? Que vem aí. E quando elas vê aquilo que é diferente, elas têm essa tendência realmente a ter esse tipo de preconceito, né? Sim. De olhar diferente. Isso em vários. Se a gente for abrir um leque aqui, nós já sabemos que são vários assuntos. Mas, junto a isso, qual que seria o processo ideal para essa pessoa poder lidar melhor com isso? Então, para a pessoa realmente poder lidar melhor com isso, ela precisa entender que a maioria das pessoas que são preconceituosas, elas já sofreram algum tipo de preconceito ao longo da vida delas. Então, assim, talvez não tenha sido do mesmo tipo, né? Mas já tenha sofrido algum tipo de preconceito. Então, pode ser, né, por conta da questão da cor da pele, por questão, né, estética, é o nariz, é o cabelo, é a sobrancelha. Então, os mais variados tipos de preconceito. Então, isso é importante a pessoa que sofre com a gordofobia entender, né? Que essa é uma pessoa, a pessoa que faz isso com ela, no fundo, é uma pessoa que é ferida, e pessoas feridas automaticamente ferem, né, Camila? Então, isso é uma situação importante. Não que isso, Camila, justifique, né? Explica, mas não justifica, sim, óbvio. E óbvio que também deve sim haver medidas judiciais, né, cabíveis para isso, né? Para que essa pessoa realmente seja inibida a praticar essa questão do preconceito, né? Uma outra questão que é importante a gente destacar, que ajuda a pessoa a lidar melhor com essa situação, é que a pessoa que ela precisa inferiorizar outra, né? Para poder se sentir melhor, que ela não consegue lidar com as diferenças, essa já é uma pessoa que está adoecida mentalmente, né? Então, assim, quando você inferioriza alguém, no fundo não é porque você se sente superior, é porque você se sente inferior e você precisa inferiorizar uma pessoa ainda mais para que você, pelo menos por algum momento, tem essa sensação de superioridade. Então, na verdade, a pessoa que é gordofóbica, que faz, né, esse ato preconceituoso, ela é, no fundo, uma pessoa que tem esse sentimento de inferioridade. Talvez ela só não tenha se dado conta disso, né? E uma outra situação que também é importante a gente destacar, que é isso, que a pessoa realmente, essa pessoa que faz o preconceito, ela é realmente problemática, né? E é importante que a pessoa que sofre com a gordofobia, ela entenda que o que ela precisa cuidar realmente é da saúde dela, né? E não que ela precise internalizar isso que o outro faz com ela. Por quê? Porque o que acontece é, quando a pessoa sofre o preconceito, ela começa a ter a seguinte visão, assim, olha, o problema então sou eu, o problema é meu corpo, o problema é como eu sou, o problema está comigo, e não necessariamente. Então é importante a gente desconstruir isso, né? Que o problema não está com o gordofóbico, com quem sofre a gordofobia. O problema é o gordofóbico, é aquele que pratica o ato preconceituoso. Então, é importante a gente olhar, com essa visão. Então, se for para ter, então, um corpo mais magro, porque a pessoa começa nessa busca. Então, assim, como eu sou o problema, então eu quero ter um corpo mais magro, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E ela começa nessa ansiedade, nessa questão incessante de busca, né, por esse corpo, por esse modelo ideal. Então, assim, que não seja por conta do que os outros falam, mas por conta dela mesma querer se sentir melhor, né, da questão dela própria, não por conta de outras pessoas que simplesmente, de uma forma maldosa, né, trazem tanto prejuízo emocional para ela, né, e esse não é o intuito. Então, assim, que seja para cuidar realmente da tua saúde, não para mostrar isso para outras pessoas. Nara, falando um pouco de saúde, vamos falar sobre saúde infantil. A obesidade, ela ganhou o status de epidemia em decorrência do aumento de número de crianças obesas em todo o mundo. Hoje é considerado um grave problema de saúde pública. Infelizmente, né, a gente tem visto aí esse grande número. Qual que é a principal causa dessa obesidade infantil? Sendo que uma criança, ela costuma não ter, né, tantos problemas que uma pessoa, em sua vivência, que uma pessoa adulta tem. Eu não diria que é apenas um problema, mas eu diria que é algo multifatorial, tá? A gente pode destacar algumas situações aqui, Camila.
Primeiro, eu sempre falo assim, olha, a criança, quando ela vai comer o doce, o salgadinho, o suco de caixinha, o refrigerante, ela tem alguém que adquiriu aquilo ali para ela, né? A criança não tem essa autonomia nem financeira e nem de ir lá no supermercado e fazer, né, essa compra. Então, ela tem alguém que está transmitindo esse hábito para ela, né? Que está ensinando ela a ter este hábito de forma direta ou então de uma forma indireta. Ou a pessoa compra e dá, ou ela também vê, né? Tá ali na casa dela à disposição. Então, esse é um fator, né? Que o adulto acaba ensinando a criança a ter esse comportamento. Então, é um comportamento aprendido, né? Não comer de forma saudável, não praticar atividade física, é um comportamento que é aprendido. Então, essa é uma questão para a gente poder pensar, né? Tem a questão também sobre as telas, né? Então, as crianças estão muito expostas à tela, né? Às telas hoje em dia. E aí, a questão pelo consumo, né, de comidas rápidas, né, aquelas comidas que elas veem lá no comercial, né, a questão atrativa, visual. O famoso fast food. O famoso fast food, né, o suquinho que fica lá embaixo da prateleira, né, e diversas outras situações, né, levam a criança a ter essa questão de começar a inserir esse hábito do fast food na vida dela. E mais do que isso, né, tem a questão também das telas em relação a quando a criança tá ali, tá comendo e tá olhando para a tela. Né? O cérebro, ele não faz dois processos ao mesmo tempo. Então, quando a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, uma a gente faz de forma automática e a outra a gente faz de forma consciente. Então, às vezes, a consciência dela tá toda na tela, só que não está na comida. Então, ela vai também comendo em demasia, ela nem percebe aquilo que ela está realmente comendo. Além do que as telas levam a hábitos sedentários, né? Então, a criança não vai lá brincar mais de pique-esconde, de pique-pega, né? Como existia antigamente. Então, os hábitos alimentares e também comportamentais, eles mudaram. Tem uma outra questão também, Camila, que é essa questão do pai e da mãe, né? O ambiente ali onde essa criança está inserida, o ambiente familiar. Então, o que acontece? A criança, né, e o adulto, né, o ser humano como um todo, ele não aprende com você falando, olha, Camila, faz isso, né? Então, você não vai chegar lá pro teu filho e vai falar assim, ó, você tem que comer cenoura. Se o teu filho não vê você comer cenoura, ele não vai comer cenoura também. Né? Então, o comportamento, ele é aprendido visualmente, né? Através de neurônios que nós temos, que são chamados neurônios espelhos. Então, a criança faz esse espelhamento. Por isso que eu digo que a criança, ela é reflexo, né? Ela é fruto do meio em que ela vive. Então, os pais também precisam adquirir melhores hábitos, né? Para poder transferir isso como exemplo para uma criança. Tem a questão também, Camila, que é importante a gente destacar, que é a questão realmente genética, né? Só que eu falo assim para as pessoas, genética não é destino. Então, sim, a gente sabe que, por exemplo, a obesidade, ela tem uma questão, né, genética, que é passada de geração em geração. Porém, essa questão genética, na verdade, ela é uma predisposição, ou maior ou menor para você, né, depois desenvolver aquela doença, aquele problema. Só que se você, né, não tem hábitos saudáveis, você não tem hábitos para tentar brecar essa questão genética, é óbvio que ela vai se manifestar. Então, assim, a genética não é destino. O que faz a genética realmente se confirmar é a questão de hábitos alimentares que são passados de geração em geração. Então, assim, ó, é o pai que não se alimenta bem, que não se alimentava bem na infância, que depois teve o filho, que passou isso para o filho, e esse filho uma hora vai crescer, vai ter uma família, e se ele não mudar o comportamento dele, ele vai passar isso para a próxima geração. Então, isso vai se perpetuando ao longo do tempo, né? E aí, obviamente, que a questão da obesidade, ela vai se tornando cada dia maior, né? E de uma forma mais destacada na sociedade. Uma outra questão que é importante a gente entender é a questão emocional que tem em relação à questão da comida. Né? Então, como eu estou explicando essa questão assim, olha, de que o comportamento é passado de geração em geração. E o que acontece? Junto com o comportamento alimentar, né, a gente tem a questão emocional associada à questão da comida, né? Então, por exemplo, assim, olha, um pai,
né, que lá na infância dele sofreu algum tipo de desamparo, né? Todo tipo de desamparo é uma questão traumática para a pessoa. Quando a pessoa sofre esse desamparo, é como se houvesse um vazio que fica ali marcado dentro dela. E esse vazio, a gente tenta, às vezes, então, preencher, por exemplo, com a comida, né? Então, é uma questão que, às vezes, não é nem de forma consciente, mas traz realmente esse peso para a pessoa, essa angústia, né? Essa tristeza, e ela vai tentar buscar o prazer aonde? Na comida. Então, ela começa a tentar preencher esse vazio ali, né? Esse buraquinho que ela tem com o alimento. Só que esse alimento, ele nunca fecha, sabe? Não é a chave e a fechadura. Não preenche. Então, cada vez ela vai botando mais para dentro, ela vai buscando mais esse prazer através do alimento, né? Só que cada vez ela vai... infelizmente, né, tendo prejuízos com relação à saúde e aí também, né, ganhando o volume corporal, que pode depois, né, levar a essa questão do preconceito. Então, é importante a gente entender que, às vezes, a criança ela também está aprendendo esse desamparo, entende? E esse desamparo também é passado para a criança, não é só questão do alimento, né? Então, o pai que ele sofreu algo emocionalmente que ele ainda não se curou, ele também tem essa tendência a projetar isso também na criança. E isso tudo a gente sabe que faz diferença para a questão da obesidade mesmo. Então, no fundo, é uma questão realmente multifatorial, Camila. Certo, Nara. Eu ouço muito, né, algumas pessoas dizerem isso, né? Tem o caso, às vezes, da pessoa que ela é alcoólatra, do drogado, e agora da pessoa, né, que sofre a gordofobia, que no caso... ela vê a comida como um refúgio, né? Igual você disse, ela tem traumas que ela traz e ela precisa sarar aquilo ali. E ela ainda não encontrou realmente a causa, né? E nem a resposta daquela ferida. Sim. E no caso, ela vê a comida como vamos dizer, um salva-vidas naquele momento. Mas foi como você disse, talvez ela não tá tendo nem noção da proporção que ela tá comendo, às vezes nem do alimento que ela tá ingerindo para dentro dela, né? Sim. Que na maioria das vezes não é nenhum tipo de alimento saudável. Mas o fato daquela sensação ali de se sentir saciada, né? Vamos dizer, uns minutinhos de se sentir saciada naqueles minutinhos de paz, é aquilo que acaba comendo compulsivamente. Sim. Bom, o que a gente pode fazer, Nara, para poder tentar diminuir a gordofobia na sociedade? Olha, Camila, eu acredito que o primeiro passo é sempre a conscientização, né? Então, assim, conscientizar a sociedade que a pessoa obesa, ela não é preguiçosa, né? Ela não é gulosa porque simplesmente é gulosa, né? As pessoas precisam entender que a obesidade, ela é, como eu disse, multifatorial. Né? E há, inclusive, traumas de infância relacionados, como eu disse aqui, né? Então, se a gente fosse olhar aqui, Camila, só para você entender dessa questão da consciência. Por exemplo, uma pessoa, ela pode se tornar obesa, por exemplo, lá na infância ela sofreu, ou na adolescência ela sofreu um tipo de abuso sexual. Então, o que acontece? A pessoa, ela pode, inconscientemente, ganhar um volume, né? Então, assim, ela busca por alimentos, por coisas que façam ela engordar, ela ganhar esse volume corporal, a fim de que ela não seja vista e desejada novamente, né? Então, a gente não tem, às vezes, essa noção. Por isso que é importante a gente trazer que, assim, a pessoa não é porque ela é preguiçosa, não é porque ela quer, né, ser daquele jeito, não é porque ela quer ter esse volume corporal, não é porque ela quer comer em demasia. Tem questões traumáticas associadas a isso, questões realmente emocionais, né? Uma pessoa que, às vezes, ela viveu em situações de escassez de alimentos na infância, quando ela chega na vida adulta e ela tem uma disponibilidade de alimentos maior, o que ela vai fazer? Ela vai tentar matar essa vontade que ela tinha. Só que essa vontade, ela estava lá na infância. Por isso que é importante ser tratada essa questão emocional também. Né? Então, essa questão da escassez leva depois aqui a um comportamento compulsivo, né? Porque ela tenta preencher esse vazio que ficou lá da infância. Uma outra questão que também tem é que a gordura, ela é tida para nós como uma proteção que o organismo tem. Então, a pessoa, quando ela se sente desprotegida em algum momento da vida dela, ela pode ganhar esse volume corporal através da gordura no sentido de se sentir protegida. Isso que eu tô falando é um mecanismo inconsciente, ok? O corpo, ele faz essa somatização, então a gente chama isso, né, até de uma doença psicossomática, que tem esse fundo emocional, mas que se manifesta de uma forma física.
por conta desses traumas que estão internalizados inconscientemente. Tem questões também, por exemplo, que a pessoa pode ter de situações que estão muito pesadas para ela, sabe? Assim, aquela situação que está muito densa, que está muito difícil, que está muito pesada, então ela ganha volume corporal para poder também aguentar esse peso da vida, né? Ou então, uma pessoa que quer ser vista. Eu preciso ser vista, eu preciso ser reconhecida, né? Então, ela aumenta o volume corporal também nesse sentido de querer ser vista. Então, é importante a gente conscientizar a toda uma sociedade que ninguém tem essa questão do volume corporal aumentado simplesmente por questão de ser preguiçosa ou por questão de ser gulosa, né? Tem outras coisas associadas. Então, assim, tudo é resultado, Camila, de situações vivenciadas desde a infância dessa pessoa, né? Além disso, também é importante conscientizar as pessoas que são gordofóbicas do que elas causam na vida emocional, afetiva, social, profissional de uma pessoa que tem essa questão com a obesidade. Então, assim, ó, ela tem noção que ela está causando, né, agravando aí num episódio maior de depressão, levando uma pessoa a ter desejo de suicídio, né? Porque, no fundo, a pessoa ela não quer matar ela mesma, ela quer matar a dor que ela sente por ser quem ela é, por ela não ser aceita como ela é. Então, assim, conscientizar a sociedade de que se você praticar a gordofobia, olha o que você está fazendo na vida de outro ser humano. Olha a desorganização, olha a desordem que você está proporcionando para uma pessoa, né? Então, isso é importante também. E, claro, nós sabemos que somente a conscientização, principalmente a curto prazo, ela acaba não tendo, né, uma efetividade tão grande quanto a gente gostaria. Então, as medidas, né, judiciais cabíveis para esse caso, para inibir, né, e para punir quem faz, elas são importantes. Até mesmo porque a pessoa que sofre com a gordofobia, ela precisa se sentir justiçada, inclusive, né? Então, essa questão assim, ó, quando eu sei que eu vou ter justiça quando alguém faz isso comigo, isso por si só já é um fator de alívio, já é um fator de proteção, já é um fator, né, que realmente deixa a pessoa se sentir de uma forma mais segura. Então, as medidas judiciais são essenciais para esse caso, né? E o que eu gostaria de dizer, inclusive, né, para as pessoas que sofrem com a gordofobia cuidem da sua saúde mental. Porque, infelizmente, o outro, às vezes a gente não consegue mudar. Mas você precisa entender quem é você. Que você não é a gordura que o outro diz que você tem, né? Que você é muito mais, que você tem dentro de você uma essência, uma capacidade, coisas muito valorosas que o outro não consegue enxergar além do seu corpo. Infelizmente, as pessoas só conseguem enxergar o físico. Mas eu tenho certeza que você que já sofreu por gordofobia, você tem coisas maravilhosas dentro de você que merecem realmente ser exaltadas, que merecem realmente ser valorizadas. Mas não espere isso de outras pessoas. Comece você a se valorizar. Cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde física, porque isso é de extrema importância e você vai levar para qualquer outra situação que você possa realmente enfrentar na sua vida. Então, isso é muito importante, né, Camila? E até mesmo porque, eu digo assim, a questão da saúde mental é importante porque a comida, né, a questão da obesidade, ela é muito mais uma questão de mentalidade do que simplesmente de uma reeducação alimentar, né? Tanto que a gente vê no caso, por exemplo, de bariátricas, né? Tem pessoas que fazem bariátrica e voltam, né, realmente a engordar. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. E é esse o recado que eu quero deixar para as pessoas, para que elas cuidem realmente da saúde emocional delas. Bom, gente, muito importante, né? Tudo isso que a Nara disse é de extrema importância, né? Porque eu acredito também que quando a gente trata eu digo que quando a gente trata o espiritual, todo o resto vai bem, né? Então você precisa, você que sofre, já sofreu, eu tenho certeza que quantas pessoas que agora que estão nos ouvindo, que já entraram dentro de um ônibus, numa padaria, num restaurante. Eu já vi pessoas que me disseram que foram passar numa catraca de ônibus e tiveram vergonha de passar com medo de não conseguir passar. Então, vocês conseguem ver o trauma que essas pessoas trazem?
E é muito importante ressaltar tudo aquilo que a Nara disse, né? Que a pessoa que está ferindo a outra, ela não tem noção da proporção dos traumas que ela traz da cabeça dessa pessoa, no dia a dia dessa pessoa, tudo aquilo que essa pessoa vai viver. Tem pessoas que elas não conseguem nem sair de casa devido a esses traumas, que elas não conseguem, assim, ver luz em nada, entendeu? Porque elas realmente se diminuem àquele preconceito, àquela chacota, àquela ofensa. Então, pessoal, diga não ao preconceito. Para de ficar olhando para o outro porque ele é diferente de você, entendeu? Vamos amar as diferenças, pessoal. Né? Eu acredito muito, se a gente for tratar aí de um estudo bíblico, quando Deus pede para você amar o próximo, ele não pede para você amar aquele que é certinho, aquele que é fácil de amar. Ele pede para você amar aquele, principalmente, que é o mais diferente de você. Porque quando a gente ama aquele que é certo, é muito fácil. Né? O nosso intuito aí e o desafio está em amar aquele que é diferente de mim. Aquele que pensa diferente de mim, aquele que se veste diferente de mim, entendeu? Aquele que tem um corpo diferente do meu. Então, pessoal, vamos dizer não ao preconceito. Bom, eu quero agradecer, né, a presença da Nara. Nara, foi muito importante ter você aqui hoje, debatendo esse tema que para mim é de extrema importância. Agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Eu quem agradeço. Bom, pessoal, e quero dizer para vocês que na próxima semana nós vamos tratar do assunto muito importante também. Nós vamos falar sobre causa animal. E para estar aqui conosco, o nosso convidado, doutor médico veterinário, doutor Rafael Zampieri Lima, vai tratar aí com a gente das causas animais, tudo aquilo que tem acontecido aí de extrema importância dentro do país, na cidade, sobre o abandono dos animais, sobre castrações. Nós vamos tratar tudo isso com vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso podcast, mandar para a gente o seu feedback, certo? Para que nós possamos aí te ouvir. A sua opinião é muito importante para nós. Quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus.